Uma nova era para a América do Sul está surgindo. Uma América do Sul livre do Unasul e com um Pró-Sul sendo criado. O que significa isso? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero deixar pra vocês meu pedido, ó. Por favor, se você gostou do tema, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. E vamos continuar conversando aqui sobre geopolítica, política, atualidades, enfim, tudo o que acontece aí de necessário para que você consiga entender melhor esse mundão que a gente vive, belezinha? Galera, vamos lá, seguinte, ó. Esse final de semana a gente teve um encontro entre Bolsonaro e uma série de líderes da América do Sul que eles enterraram finalmente, né, aniquilaram o chamado Unasul para começar uma nova proposta, a proposta chamada de Pró-Sul, que na verdade é a mesma coisa que o Unasul, só com um viés político completamente diferente. Pra gente entender isso, vamos voltar um pouquinho na história, um pouquinho assim, década de 90. Na década de 90, praticamente todos os países da América Latina, eles seguiram o chamado Consenso de Washington, que foi uma cartilha elaborada pelos Estados Unidos, pela FMI e pelo Banco Mundial, que pregava, dentre outras coisas, a adoção de medidas que a gente chama de neoliberais. Então, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, desregulamentação no mercado financeiro, abertura econômica, aumento da taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, uma série de medidas que, convenhamos, galera, modernizou a economia, mas trouxe uma série de prejuízos sociais. Dentre esses prejuízos sociais, a gente pode citar, por exemplo, o aumento da desigualdade social e a tendência ao maior nível de desemprego. Isso fez com que nos anos 2000, a América do Sul, em geral, tivesse uma guinada mais à esquerda, uma guinada de governos que contestavam o neoliberalismo e queriam um governo mais proativo nas questões econômicas. Dentro desse contexto, a gente pode citar alguns mais radicais, uma esquerda um pouco mais radical, e dentre eles eu coloco 3 lideranças principais, que é o Rafael Correa no Equador, o Evo Morales na Bolívia e o Hugo Chávez na Venezuela, com toda certeza, e alguns governos um pouco mais moderados, por exemplo, o Lula e a Dilma aqui no Brasil, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina e o Mujica no Uruguai. Mas fato é, havia uma convergência geopolítica mais aguinada à esquerda na América Latina. E isso fez muito sucesso enquanto o preço das commodities dos anos 2000 estavam disparados. Eles conseguiram realmente se unir e formar um novo blocão geopolítico. Isso fez com que em 2008 eles criassem um bloco mais que econômico, um bloco político chamado de Unasul, a União dos Países da América do Sul. A ideia do Unasul era desenvolver políticas econômicas e políticas principalmente infraestruturais em comum. E a gente tinha, claro, né, a China como uma grande investidora querendo aumentar suas áreas de influência, construindo ferrovias, rodovias e por aí vai, principalmente na América do Sul. Um dos projetos, por exemplo, que quase saiu do papel foi o projeto da Transoceânica, um projeto que ia cruzar desde o Brasil até o Peru uma ferrovia, que ia fazer o Peru ter saída para o Atlântico, que não tem, e o Brasil ter uma saída para o Pacífico, para facilitar o comércio com os tigres asiáticos, com o Japão, com a China, enfim, ia ser uma coisa bem importante. Mas fato é, a gente teve uma série de crises instaladas nesses países, o Estado muito forte nesses países foi várias vezes acusado de corrupção, de reduzir os investimentos estrangeiros, o próprio preço, a queda do preço das commodities, soja, ferro, petróleo no mercado internacional, fez com que esses governos perdessem popularidade. E se a gente tinha, por exemplo, no Chile a Michelle Bachelet, aqui no Brasil o Lula e a Dilma, na Argentina o Nestor e a Cristina Kirchner, a gente teve a surgida de governos mais liberais, pós anos 2012 e 2013. Como grandes lideranças, a gente pode citar, por exemplo, o Piñera ali no Chile, o Bolsonaro e o Temer, né? Enfim, o Temer não muito porque não foi eleito, mas enfim, era uma agenda mais liberal. A gente pode citar o Piñera no Chile, a gente pode citar, por exemplo, o Macri na Argentina. Então, uma série de governos mais liberais. Hoje, então, não combina mais falar que a América do Sul está com uma guinada à esquerda, e sim que a América do Sul está com uma guinada mais à direita. Uma direita que eu diria assim, um pouco mais conservadora nos costumes e mais liberal na economia. Então, vários países, eles já anunciaram desde o ano passado a sua saída do Unasul, porque eles não concordavam mais com os ideais que o Lula, que o Mujica, que os Kirchners, por exemplo, tinham para a América do Sul. Fato é, hoje como a América do Sul então está convergendo para uma direita mais liberal, eles resolveram nessa reunião no Chile que está acontecendo, inclusive com a presença do Bolsonaro, que sofreu algumas críticas do Senado, compararam ele ao Hitler, enfim, uma série de coisas e tal,
mas uma convergência política mais pró-liberalismo. A ideia é basicamente a mesma, uma convergência para investir em infraestrutura, para desenvolver a América do Sul, só que pautadas em ideais um pouco mais liberais, tá? O Bolsonaro falou que o antigo Unasul era um nome fantasia para o Foro de São Paulo. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo, ele surgiu na década de 90 e ele acontecia aqui em São Paulo, uma série de líderes de esquerda que tentavam combater o chamado neoliberalismo. Até hoje, o Foro de São Paulo é utilizado como se fosse um bode expiatório, como se fosse um espantalho para qualquer tipo de problema que acontece na América do Sul, ok? Bom, galera, espero esse Pró-Sul, ele tem tudo para ser muito mais liberal e depende muito mais da interferência norte-americana economicamente aqui na América do Sul, mas espero eu que consiga fazer uma definitiva convergência dos países da América do Sul. É fato que a América do Sul mais forte, formando um bloco econômico, acordos políticos, tende a ser mais forte, tende a atrair mais investimentos estrangeiros. E se o mundo hoje, inclusive o Brasil, está pedindo por mais liberalismo, que seja assim, mas que seja bom para toda a América do Sul. Belezinha, galera? Ok? Deu para entender? Então, se vocês curtiram, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para todo mundo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.